Olá, como é que você tá? Sejam muito bem-vindos a mais um Rafael Santos Show. E você sabe que nesse mundo que a gente vive, a gente tem passado por muitas situações. E a gente tem colocado muito de lado o espiritual, a filosofia, a religião, para seguir coisas superficiais, ideias superficiais, ideologias superficiais. Mas esse não é o ponto. Como vocês bem sabem, eu cresci na Igreja Adventista, eu fui criado e estudei na Igreja Adventista, e daí parte a fundamentação de quem eu sou hoje. Obviamente, não tudo que sou hoje, mas especialmente eu tive uma base. Como vocês bem sabem, eu trago aqui assuntos muito questionados hoje, especialmente questões gênero, política e também conflitos ideológicos. Mas hoje eu quero trazer uma personalidade, uma pessoa muito querida na Igreja Adventista, pai do meu amigo Nel, para a gente questionar alguns pontos, mas com outra visão, uma visão que eu não sou expert, principalmente na questão teológica. Então, eu tenho a honra de entrevistar aqui o pastor Nemuel Stina. E o senhor é a primeira pessoa que eu estou entrevistando pessoalmente, porque geralmente eu entrevisto pessoas ou de forma rápida, mas nas conversas eu nunca entrevistei ninguém pessoalmente, assim como eu estou entrevistando o senhor. O senhor tem o privilégio de ser meu primeiro convidado. Muitas das pessoas que me seguem, eles não são adventistas também, mas eu vou pedir para o senhor se apresentar, para elas falar do quem é o senhor, o seu trabalho, quantos anos de carreira o senhor tem. Seja muito bem-vindo. Bom, Rafael, é um prazer estar com você. Hum. Um abraço carinhoso a todos que nos acompanham. É sempre uma honra quando nós podemos compartilhar algo, não é? E nós vivemos nesse planeta aqui com a função de servir. Meu nome é Neumoel Stina. Como você disse, eu sou pai do Neu, tenho duas filhas também, a Ana Bárbara e a Rebeca, e eu sou pastor adventista. No Brasil, eu já sou aposentado, jubilado. Trabalhei 35 anos no Brasil como pastor. E ocupei diversas funções, algumas muito importantes. Hoje eu vivo no Canadá e, mesmo sendo aposentado no Brasil, eu trabalho como pastor no Canadá. Eu dirijo uma igreja pequena de fala inglesa, na cidade de Saskatoon. Uhum. E eu sou pregador da palavra de Deus. Portanto, eu sou um teólogo, um estudioso das coisas de Deus. Eu prego desde os meus 16 anos de idade. Já, portanto, há mais de 50 anos estou pregando, né. Deus tem me dado o privilégio de pregar em muitos lugares. Parece-me que já preguei em 53 países diferentes, Uhum. mas isso não é o mais importante. O mais importante é quando nós nos relacionamos corretamente com Deus. E eu estou aqui para falar também um pouco disso aí, não é. Claro. Quantos anos o senhor ficou na Voz da Profecia? Que eu lembro criança, minha mãe assistindo o senhor na. Eu fiquei 6 anos como orador e como diretor da Novo Tempo. Uhum. E naquele tempo era um tempo difícil. Quais foram os anos que o senhor ficou aí? Eu fiquei de 1997 Sim. até 2002. Hum. Eu tive o privilégio de trabalhar com uma formação do Quarteto Arautos do Rei, uma formação boa, Uhum. composta pelo Dênio, pelo Tarsis, o Jefferson, Ronaldo, o diretor musical era o Jader, Uhum. e nós fazíamos uma equipe, assim, bastante forte, sempre os auditórios hiperlotados. Algumas vezes tínhamos que fazer 2 sessões e já chegamos a fazer até 3 sessões Uhum. para atender o público, né. Foram 6 anos de muita alegria. Eu acho que a minha cabeça, referente ao ser adventista, ainda está naquela época, porque eu quero até introduzir, assim, essa primeira parte, a pergunta. Daquele tempo para cá, o que o senhor acha que mudou referente à questão, principalmente, eu ainda sou jovem, eu não tão jovem assim, mas eu ainda sou jovem e eu acho que eu passei por gerações dentro da igreja que não condiz mais do que a gente viveu naquela época, assim, a gente claro que, obviamente, a gente sabe que teve influências ideológicas, o mundo muda, só que, eh, sempre ficou na minha cabeça que a palavra de Deus não muda. Eu não estou sendo hipócrita, né, eu até falei isso no meu livro, depois, a gente mostra, eu presenteei o pastor com um livro, que existem padrões que devem ser seguidos, e esses padrões
não falando de Bíblia, mas vários outros autores do passado, como o Dr. Joseph Daniel Aunui, ele tinha padrões que esses padrões elevaram nações a potências militares, econômicas. E um desses padrões, por exemplo, só para deixar claro para o senhor aqui, não ao paganismo, não ao sacrifício humano, não a sexo depois do casamento, antes do casamento, ou não o sacrifício humano, principalmente o aborto, né? Que é um assunto que para mim não é polêmico, para mim é um assunto lógico. Na sua opinião, o que mudou de antes pro hoje? Por que a igreja tem se adaptado? Na minha opinião, a igreja tem se adaptado na maioria das vezes. Ok. Bom, Rafael, eu vou dizer para você o seguinte: neste ano de 2025, eu completo 70 anos. Eu já vi e vivi muita coisa. Há muita gente que diz assim: no meu tempo de jovem é que era bom, Uhum, mas eu tenho uma visão um pouco diferente. O bom é hoje, uhum, porque eu estou vivendo o hoje. O passado já ficou para trás. O futuro está por vir, o hoje é que é importante, né? Claro que a igreja ela tem mudado bastante nesses anos todos. Agora, nós temos que olhar o mundo, né? Por exemplo, quando eu era criança, não existia essa teoria de Bauman, por exemplo, do homem líquido, da sociedade líquida, onde ninguém tem responsabilidade. uhum. Então, a moral foi jogada no lixo, os bons costumes foram abandonados. Por quê? Porque hoje vive-se uma sociedade líquida. Mas, pastor, isso não seria algo antiquado ou algo que preconceituoso, aquela tradição? Porque hoje se a gente ouve muito falar família tradicional, esses clichês que a mídia progressista prega. Para o senhor, será que isso não é antiquado, porque evita com que a sociedade alcance um progresso, uma harmonia? Eu penso assim, a sociedade ela tenta ditar um padrão, Uhum, mas o padrão quem tem que ditar não é a sociedade, não é o que os filósofos pensam, o que os homens pensam. Quem tem que ditar o padrão é Deus. E Deus já escreveu isso na palavra, na Bíblia. Deus não muda, a Bíblia, que é a sua palavra, também não muda. uhum, O que tem acontecido é o seguinte: nós temos tentado acompanhar certas mutações. Nós corremos um risco de perder uma coisa que é muito essencial, que é o relacionamento com Deus. uhum, Quando, por exemplo, existe uma discussão sobre religião, essa é uma discussão que não leva a lugar nenhum. A nossa discussão, ela deve ser a respeito de espiritualidade, relacionamento com Deus. Por exemplo, Deus escreveu uma lei, ok? Hoje, a maioria dos evangélicos, a grande maioria, diz que parte dessa lei, ou toda a lei, ela não precisa mais ser observada. uhum, Mas quando eu olho para a lei, e eu pontuo aqui o seguinte: nós não somos salvos pela lei. No Antigo Testamento, ninguém era salvo pela lei. Nós somos salvos pela graça, e sempre foi pela graça. mas por que existe essa confusão, principalmente? Existe essa confusão porque as pessoas elas crescem dentro de uma caixinha. Então, não quero falar mal nem ofender ninguém, mas, por exemplo, uma pessoa que cresceu escutando uma coisa e crendo que aquilo é verdade, e um líder ensinando que aquilo é verdade, mesmo que seja uma mentira, essa pessoa terá dificuldade de mudar a sua opinião, porque para ela aquilo é uma verdade. Então, por exemplo, se eu amo a Deus, eu observo os mandamentos que se referem a Deus, que são os 4 primeiros. É uma demonstração de amor. Eu não estou guardando nada para ser salvo, porque pela lei ninguém vai ser salvo. Mas quando eu amo, eu respeito. Então eu não quero ter um outro Deus diante de mim, além do Deus criador, o mantenedor. Não quero adorar imagens, não quero ficar tomando o nome do Senhor em vão. Eu vou me lembrar do dia de sábado, por quê? Porque o dia de sábado mostra que Deus é criador e eu sou criatura. E querendo ou não, essa é a essência da adoração. Se você tirar isso, a adoração não tem sentido nenhum. Uhum. O sábado é o que faz a diferença entre o criador e a criatura. Mas vamos para a segunda parte da lei. Uhum. Eu tenho que honrar os meus pais, eu não devo matar, não devo adulterar, não devo
roubar, não devo cobiçar, não devo. E por fim, se eu amo o meu próximo, eu vou querer o bem do meu próximo. Eu não quero tirar a esposa dele, eu não quero tirar o dinheiro dele, eu não quero tirar a vida dele. Então, quando nós amamos a Deus e ao próximo, por isso que Jesus falou que o cumprimento da lei é amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Uhum. E Paulo falou que o cumprimento da lei é o amor. Então, o que acontece? Hoje nós ficamos assim, alguns ficam pensando que tem que guardar para ser salvo. Já os outros pensam que não precisam fazer nada, eu sou salvo pela graça. Mas eu não sou salvo pela graça para continuar quebrando os mandamentos, ok? Isso não é ser antiquado, Uhum. isso é a realidade que a Bíblia ensina. Mas pastor, na minha opinião, assim, eu sei de tudo isso. Eu sei sobre os 10 mandamentos, sei de todos esses preceitos, morais e cerimoniais, sei de tudo isso. E, obviamente, eu sigo, mas eu não sou um santo, eu devo errar muito. Mas isso, por exemplo, eu entendi que se eu sigo isso, são situações que é, é o melhor para mim e é natural, não é algo que eu quero mostrar. Uhum. Mas o que eu percebo hoje, principalmente não só no adventismo, porque eu tenho amigos metodistas, eu tenho amigos mormons, vários outros, é aquela sinalização de que eu estou fazendo algo simplesmente de fora, como eu posso dizer? Simplesmente aparentemente. Ok. Não sei se eu estou me entendendo. Para demonstrar algo. Sim, é a famosa sinalização de virtude não somente na questão religiosa. O senhor não acha que hoje é enfatizado principalmente isso, essa sinalização de virtude diferente de eu realmente sou assim? Eu moro na Espanha. Na Espanha, a dieta principal lá é marisco, a gente não come carne de porco, essas dietas que especificamente na Bíblia são alimentos impuros. Mas eu não sinto vontade de comer, nunca comi, só que o que se vê hoje dos mais novos que estão na igreja é que eles sentem essa vontade, querem comer, mas não entendem a razão por que não podem comer. Logo, é aquela aparência que não foi enraizada no coração deles. O senhor não acha que hoje a pregação, a igreja, ela enfatiza muito, é uma forma de legalismo, na minha opinião. Ok, eu entendo a sua Aham. pergunta, a sua preocupação. Uhum. Agora, eu posso dizer a você, Rafael, e a vocês todos que nos acompanham, o seguinte: o que falta é um pouquinho de estudo da palavra. Jesus falou assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está em João 5,39, ok? Quando nós examinamos a Bíblia, nós descobrimos que, primeiro, nós não podemos julgar o outro. Não julgueis para não ser julgados. É bíblico isso. Segundo, o cristianismo ele é para pessoas humildes. Jesus contou a história de um fariseu e um publicano, ambos foram ao templo. O fariseu era de uma religião muito forte naquele tempo, sabe? Ele batia no peito, ele jejuava, ele fazia tudo o que tinha que fazer naquele tempo. E o publicano, coitado, falou: ai, coitado de mim, eu sou um pecador. Jesus falou assim: aquele publicano humilde voltou para casa justificado. Então, o que nós precisamos fazer? Nós temos que viver, e a nossa pregação, ela deve ser mais o viver do que o falar. Eu acho que o senhor já respondeu, mas como é que eu alcanço isso? Isso tem um capítulo inteiro na Bíblia, que está em João, no capítulo 15. Uhum. E Jesus falou assim, é lindo. Ele falou assim: eu sou a videira, vós os ramos. Aí ele falou assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto de si mesmo se não estiver ligado à videira, assim nem vós o podeis dar se não permanecerdes em mim. Quem permanece em mim e eu nele, olha, dentro, não é com ele por fora, não, é nele, dentro. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que tipo de fruto é esse? É o fruto do relacionamento com Jesus. Uhum. Então, eu sou um pregador da volta de Jesus. E eu
todo sermão eu falo da volta de Jesus. E eu digo assim: quem é que vai para o céu? É quem tem relacionamento com Jesus. Não é o camarada que é bom, porque não existe nenhum bom. Correto. Todo mundo é pecador. Uhum. Bom só Deus. Jesus falou isso para o jovem rico. Por que você me pergunta o que é bom? Bom só existe um, meu Pai. Então vejam, quando nós nos relacionamos corretamente com Jesus, nós passamos a aprender as virtudes de Jesus. E estas, elas não vêm de fora para dentro, mas elas vêm lá de dentro, porque Jesus está dentro de mim. Ele, através do Deus Espírito Santo, ele falou assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um outro consolador. Ele estará convosco e estará em vós, dentro. Quer dizer, nós temos Deus dentro. E isso até dá sentido àquela palavra entusiasmo, enteos, ter Deus dentro, né? O Espírito Santo que está dentro de nós, é ele que faz as coisas por nós. E tanto é que Paulo, em Romanos 8, ele fala que o Espírito de Deus, está no verso 16, testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, como é que, respondendo assim, categoricamente sua pergunta, como é que eu posso produzir os frutos que Deus espera que eu produza, permitindo que Jesus habite em mim através do Espírito Santo? O senhor disse algo que eu até mencionei no meu livro, questionando. Hoje se fala muito sobre o autoconhecimento, conheça-se, conheça seu coração. Então, isso que o senhor acabou de me dizer significa que eu vou crescer, as experiências que eu vou ter é o que vai formar o meu caráter. E a partir desse caráter formado, esse de conhecer a Jesus é somente se eu conhecer a Jesus. Não significa que, por exemplo, eu ia falar, vou falar, os calvinistas creem na predestinação. Logo entra naquele lexicon eu já fui predestinado a isso, então existe algo dentro de mim. Isso não existe na nossa concepção. Então, quer dizer que para eu ser uma nova pessoa, eu tenho simplesmente que andar com Jesus. Todos nós precisamos de passar por um processo chamado conversão. Conversão é mudança de rumo, certo? Uhum. Você está indo numa direção, você tem que fazer uma conversão para uma outra direção. Você está indo na direção da destruição. Nicodemos era um doutor da lei. Está em João, no capítulo 3. E Jesus falou para ele assim: olha, você vem falar uma porção de... Vou traduzir numa linguagem assim bem chula, tá? O que você está falando é tudo baboseira. O que você precisa é nascer de novo, Uhum. certo? Mas como é que eu vou nascer de novo? Eu já sou grande, eu não caibo no ventre da minha mãe. Não, você tem que nascer da água e do Espírito. É o batismo e o nascimento do Espírito Santo, certo? Jesus, em Apocalipse 3:20, ele fala assim: eu estou à porta e bato. Uhum. Se houvesse predestinação, Jesus não precisaria bater. Eu sempre uso esse texto para explicar. Aí ele fala o seguinte, ele falou: olha, se alguém abrir, eu vou entrar e vou comer pão junto com ele. E ele vai comer junto comigo. Uhum. Eu tenho até uma frase que eu digo o seguinte: se você convidar Jesus para o almoço, ele vai levar você para o jantar, Uhum. na ceia das bodas do Cordeiro, que acontecerá na eternidade. Estou à porta e bato, tá certo? Uhum. Nicodemos entendeu. Tanto é que Nicodemos financiou a igreja nos primórdios da igreja cristã. Ele que bancou a igreja com os bens que ele possuía. Quando Jesus morreu, ele e José de Arimateia pediram o corpo e sepultaram Jesus no sepultamento digno, a conversão. Quer dizer, um indivíduo que procurou Jesus de noite com medo, agora, em pleno dia, se mostra. Uhum. Esse é o nascimento do Espírito Santo. Quer dizer, eu não preciso ficar na praça gritando, eu não preciso me cortar como fizeram os profetas de Baal e do poste ídolo nos dias de Elias. Uhum. Não. Eu apenas tenho que testemunhar o que ele fez na minha vida. Então, eu olho para mim, Rafael, e amigos queridos, eu sou de uma família muito pobre, 9 irmãos. Meu pai não tinha dinheiro para comprar sapatão para a gente trabalhar na roça, a gente trabalhava com chinelo. Imagine, espinhos, um monte de outras coisas.
mas os meus pais se tornaram cristãos. A vida mudou, porque o meu pai, mesmo sabendo ler e escrever muito pouco, ele motivou os filhos a estudarem. Então, eu sou o 6º filho da família de 9, eu sou o primeiro pastor. E depois de mim todos viraram pastores, os outros 3. Quer dizer, um indivíduo que na roça. Eu não nasci no hospital, nem na maternidade, eu nasci numa fazenda, no tempo da parteira. Ter o privilégio de viajar o mundo para pregar o evangelho é a transformação que Deus faz na nossa vida. Eu não estou ensinando aqui, teologia da prosperidade, Claro. mas eu estou dizendo o seguinte: quando o cristianismo é verdadeiro, ele transforma a pessoa, e a pessoa se torna outra pessoa, que é o que tem que acontecer. E os frutos, eles só aparecerão quando nós formos transformados por esse relacionamento, não é? Então eu fico pensando assim: por que que eu vou para o céu? Eu só vou para o céu porque Jesus veio aqui. Entendi. Por que que eu vou pisar ruas de ouro? Eu só vou pisar ruas de ouro porque Jesus pisou o lagar sozinho. Por que que eu terei vida eterna? Eu só terei vida eterna porque Jesus morreu. Quer dizer, o centro tem que ser a pessoa de Cristo, não é doutrina. As doutrinas são importantes. E, por exemplo, nós somos adventistas, mas eu respeito os nossos irmãos de todas as congregações, porque em todas as congregações há pessoas muito fiéis. E há pessoas por aí nas demais congregações que provavelmente sejam até mais fiéis do que eu, mais fiéis do que muitos de nós. E um dia essas pessoas sinceras, elas vão ser chamadas pelo Deus Espírito Santo. Senão, Apocalipse 18 não diria: sai dela, povo meu. Quer dizer, haverá um só rebanho, um só pastor. Mas hoje, Deus tem os seus fiéis em todos os lugares. E eu adoro conversar com os nossos irmãos, porque eles também têm coisas boas para nos ensinarem, sabe? Obrigado pela sua resposta, pastor. Agora, mudando o parte da nossa entrevista, eu vou num assunto bem complicado que muitos pastores, muitas pessoas, não gostam de falar, e eu não vou me aprofundar referente a isso com o senhor, mas na questão ideológica que a gente está sofrendo hoje no mundo, eh, a gente tem visto, por exemplo, direito da mulher, que Jesus expôs amplamente na Bíblia, Israel do passado inteira expôs, sendo confundida com o feminismo, por exemplo, ou questões de direitos humanos, sendo confundida com ideologias raciais que vão separar a gente. Qual é o nosso papel? O meu papel não como igreja, mas o meu papel como Rafael, eu faço um trabalho de conscientização, no caso. Eu conscientizo, tento mostrar de uma forma muito mais combativa. Eu acho que, as pessoas mal interpretam pela forma mais firme que eu falo sobre isso. Mas o nosso papel como cristãos, como conhecedores, qual é o nosso papel nisso? Porque muitas vezes a gente vê dentro da igreja, a gente não tem que se misturar com política, a gente não tem que se misturar com assuntos públicos. Eu discordo. Que bom, então vamos por partes, porque você fez uma pergunta que envolve diversos segmentos. Primeiro, sobre essas questões raciais. Não existe raça negra, raça branca, oriental, ocidental. Existe a raça humana. Todos nós viemos lá de trás. Passamos por Noé e chegamos até Adão e Eva. Então, o que existe é a raça humana. Quando nós fazemos essas separações, nós nos tornamos frágeis. Inclusive, tem o ditado que juntos somos mais fortes. Só que ninguém segue. Então, por exemplo, hoje existem assim muitas divisões no aspecto social. As pessoas não gostam de se misturar. No aspecto de que um mora daqui, outro mora de lá, não querem. Um é de uma cor, outro é de outra. No fundo, o Senhor Jesus, ele morreu por todos os seres humanos. E se todos aceitassem, todos seriam salvos. Todos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, essas divisões, eu vou falar com todo carinho para que ninguém se ofenda. Uhum. Elas não vêm de Deus. Não é Deus que faz as divisões. O maligno nos divide para ficarmos enfraquecidos, para ele poder nos vencer. Então, por exemplo, quando existe uma dificuldade entre marido e mulher, eles ficam mais fracos, vulneráveis e podem cair, Hum. porque não estão unidos. Dividiu a força, e dividiu a força, enfraqueceu, correto? Uhum. Isso acontece, com a segregação racial e com tantas outras coisas, né. Como cristãos, nós temos que amar as pessoas, porque Deus ama as pessoas. Claro que ele aborrece o pecado, mas ele ama o pecador. E outra coisa, por exemplo, eu que sou um pregador, eu não fui chamado para pregar para uma classe, eu fui chamado para pregar o evangelho, tá certo? E Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 9, ele fala assim: "Vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus", está falando do cristão. Uhum. 4 coisas espetaculares, só que o verso não termina aí, o verso continua dizendo o seguinte: "A fim", veja, tudo aquilo tem um propósito, "a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz". Então, por exemplo, se eu começo a fazer uma segregação, seja racial, social ou de qualquer outra coisa, eu não vou ser essa luz. Eu não vou representar Deus, porque Deus ama todas as pessoas. Uhum. E ele não ama só as pessoas, ele ama também os animais, todas as criaturas que ele criou. Nós estamos destruindo o planeta, e eu não sou um defensor astuto a respeito do assunto, mas eu sei que nós estamos destruindo. Nós estamos concretando tudo, asfaltando tudo. A água não tem para onde ir nas grandes cidades, por isso tem as enchentes. Nós represamos, desmatamos, destruímos algumas espécies de animais. Isso aí vai criando um desequilíbrio. E a natureza está chorando. Mas a gente tem que entender que a natureza também foi criada por Deus. E eu penso que nós temos que pensar assim, em viver corretamente para sermos essa luz que Deus espera. Quando o Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, isso está em Mateus, ele falou assim: "Vós sois a luz do mundo". Nós temos é que iluminar o mundo, porque o mundo está em trevas. E quem é o culpado dessas trevas? O inimigo. Ele veio aqui só para trazer trevas. Mas realmente o inimigo existe? Não é uma criação do passado para ter um antagonismo contra o que a gente conhece como cristianismo? Olha, biblicamente, o inimigo não só existe, ele é real e ele está trabalhando. A Bíblia diz que ele está bramando como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Eu volto a dizer o seguinte: nós precisamos estudar a Bíblia, porque a Bíblia é o livro que conta a nossa história e não é contada por homens. É uma história contada por Deus, que é o Criador, porque homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Isso aqui não é história da carochinha, isso é a realidade. Há muitos livros onde nós falamos de Deus, né. Eu mesmo publiquei 14 livros onde eu falo de Deus, mas só tem um livro onde Deus fala de nós, os homens, é a Bíblia, Uhum. é Deus falando. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós começamos a entender que existe um grande conflito. E esse conflito cósmico, ele se desenvolve aqui, no planeta Terra. O planeta Terra é a ovelha perdida lá da parábola que Jesus contou, 99 no aprisco e uma se perdeu. Claro que deve haver um monte de outros mundos, mas isso é ilustrativo, né? Só o planeta Terra se corrompeu. E por que que se corrompeu? Porque o anjo que tentou peitar Deus no céu foi expulso de lá. Ele veio para cá. Uhum. E aqui ele tentou nossos primeiros pais. Os nossos primeiros pais caíram. E às vezes eu fico pensando, não sei se temos tempo, mas queria dar Sim, uma claro. informação aqui que é um pouco distante de tudo isso, mas é fantástica.
Alguém chegou para mim um dia desse e falou assim: Deus mentiu para Adão e Eva, porque Deus falou que quando eles comessem, eles morreriam. E eu disse: Deus não mentiu. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus os vestiu com pele de cordeiro. Alguém morreu no lugar deles. E aquele cordeiro que morreu para emprestar a pele para eles se vestirem, aquele cordeiro representava Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus dando a sua vida para que aquele que tinha que morrer não precisasse morrer eternamente. Isso é o amor de Deus. E Deus nos ama de um jeito, assim, quase que inenarrável, porque nós somos únicos. Não existem duas pessoas iguais nesse planeta aqui. E assim como Deus tem um propósito para a minha vida individual, para a sua vida também, Deus tem um lugar para cada um de nós na eternidade. Se nós não formos, o lugar vai ficar vazio, porque Deus não tem um outro igual para pôr. Por isso que Jesus falou em João, ele diz assim: todo que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim eu nunca jogarei fora. Por quê? Não é descartável, porque é único. É fantástico, né? Obrigado pela resposta novamente. Para a gente finalizar essa conversa, pastor, eu não quero tomar muito seu tempo. Amanhã o pastor vai voltar para casa, né? Na verdade, eu vou para Washington Ah, vai fazer para Washington. semana de colheita. Ah, manda um abraço para Débora lá, se eu conheço a Débora. Então, a gente percebe hoje que, apesar de todo esse conhecimento, a gente vê que o cristianismo ele tem sido muito demonizado, que é culpa do cristianismo que houve escravidão, que é culpa do cristianismo que houve genocídios, e quando a gente se debruça na história, a gente sabe que isso são narrativas justamente para a única denominação, a única religião que trouxe a liberdade, não só de forma eh, política, mas de forma espiritual, que foi, como o senhor falou, o sacrifício de Jesus na cruz. O que se deve isso, pastor? O mundo está cheio de narrativas, né? E ultimamente as narrativas estão ganhando as manchetes e parece até que elas são mais importantes do que a própria verdade, não é? Mas o que acontece é que nós precisamos pensar que nós vivemos um tempo muito especial. E este tempo aqui é o tempo do fim. E no tempo do fim, a Bíblia diz que Deus tem um povo que se chama remanescente. O que é esse tempo do fim, pastor? O tempo do fim é porque nós estamos nos aproximando do final da história desse planeta aqui. Quando você pega esse livro aqui, a Bíblia, eu vou dar uma explicação em um minuto sobre esse livro aqui. Os 2 primeiros capítulos do Gênesis, Gênesis 1 e 2, não tem pecado, porque o pecado começa em Gênesis 3. Gênesis 1 e 2 mostra como era a criação quando Deus fez, do jeito que Deus fez. No capítulo 3 vem o pecado que começou a estragar a criação. Aí você vai lá para o final, Apocalipse 21 e 22, os 2 últimos capítulos, já não tem mais pecado também. Por quê? O pecado é destruído no capítulo 20 do livro de Apocalipse, que é o terceiro de trás para frente. Então, se você pegar, por exemplo, a introdução desse livro, os 3 primeiros capítulos, como era a criação e como ficou com o pecado. Sendo que no capítulo 3 tem a promessa de Deus de que ele restauraria, o verso 15, que Deus mandaria o seu filho, o filho da igreja, o filho da mulher, para esmagar a cabeça da serpente, que é Satanás, a grande serpente. A Bíblia fala que ele é a grande serpente. Gênesis 3,15. Exatamente. Lá no final, Satanás é destruído e todos os ímpios também são destruídos, o pecado é destruído e o capítulo 21 começa com o novo céu e a nova terra, que é onde já não há mais pecado. Então, todo o restante da Bíblia é para mostrar como Deus está trabalhando para fazer com que o final seja igual ao começo. E o Apocalipse, lá no finalzinho, diz assim: e Deus disse: eis que faço novas todas as coisas. Então, se nós confiarmos em Deus, e confiarmos a nossa vida a Ele, o nosso final será feliz.
Você me presenteou com um livro, está ali, se você puder pegar, queria até mostrar. Esse livraço aqui que eu vou ler com todo carinho, ó, que é um assunto polêmico e eu também gosto de uns assuntos polêmicos. Não gosto de discutir polêmica, mas gosto de saber das coisas. Eu estudo um pouquinho de tudo que existe. E quando nós, então, lemos um livro, eu gosto de ler o começo e o final, porque na Bíblia o final é feliz, o final é vitorioso. Por isso que Paulo escreveu em Romanos 8, ele diz assim, eu tenho certeza, eu estou bem certo, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, estudem a Bíblia. Na Bíblia nós temos as profecias. E você falou o que é esse tempo do fim, né? As profecias indicam que nós estamos no final. Em Daniel 2 tem a história da estátua de Nabucodonosor, lá com todos aqueles preciosos metais, mas ela tem também os pés. Mas ela tem também os pés em forma de barro e ferro. E uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, derrubou, acabou com a estátua e a pedra cresceu. A pedra é o reino de Deus, a pedra é a volta de Jesus. E nós estamos esperando isso, porque tudo que a profecia disse se cumpriu ao pé da letra. Se você que está nos vendo aí quiser olhar Daniel 2, procure na história e você vai ver que Babilônia teve o seu período, a Medo-Pérsia teve o seu período, a Grécia, Roma pagã teve o seu período, os 10 reinos da Europa, e tentaram se misturar, nunca conseguiram se misturar, porque a profecia falou que não se misturariam. Nós estamos no período em que a pedra vai atingir os pés da estátua, a volta de Jesus. Esse mundo aqui, Rafael, esse mundo aqui está podre. Isso eu concordo. Não pode ir muito longe mais. Parece que está tudo errado. Está tudo de pernas para cima. Então, a justiça fugiu, ela desapareceu, a verdade sumiu. Em breve Jesus voltará e nós iremos com ele para a eternidade. Bom, obrigado, pastor. Eu não quero tomar muito mais do seu tempo. Esse aqui é o livro que o pastor me presenteou, Histórias de uma Vida. Interessante. Esse livro está à venda, pastor? Não tenho mais, né? Está tudo esgotado, né? Livro bom é esse, eu quero chegar lá. Bom, você pode compartilhar esse conteúdo enviando aí no grupo da igreja, no grupo da família e também busca aí sobre as pregações do pastor Nemuel Stina, que está disponível no YouTube. Se o senhor quiser deixar uma mensagem final. A mensagem é muito simples. Eu estou esperando Jesus para estes dias. Ninguém pode marcar datas, né? Mas eu creio plenamente que ele virá em nossa geração. Agora, se ele não vier na minha geração, é como se ele tivesse vindo, porque depois que eu descansar, se descansar, a primeira coisa que eu vou ver é a volta de Jesus. Prepare-se, porque logo, logo nós estaremos no lar eterno, no lar celestial, com todos os nossos queridos, e isso será pela graça e misericórdia de Jesus. Muito obrigado, pastor, e obrigado a vocês também. Tchau.